E você diz amém. Glória a Deus, glória a Deus. Nós começamos no domingo passado uma série chamada Sabedoria para os Dias de Hoje. Sabedoria para os Dias de Hoje. Vale a pena você conferir a primeira parte, tá certo? Dessa série no nosso canal do YouTube, ali CC Videira, tá bom? Vale a pena você conferir. Por que a gente precisa de sabedoria, gente? Porque sabedoria para os dias de hoje. Porque eu e você, a gente precisa de sabedoria. Não sei se você sabe, mas por dia decidimos em média 35 mil vezes. 35 mil decisões por dia, a média. E você diz assim, não, acho que é muito. Não é muito não, gente. Começa desde que horas eu vou acordar, é uma decisão. E se eu vou me levantar, é outra decisão, né, gente? Se eu vou tomar banho, se eu vou lavar o cabelo, se eu vou escovar o dente. Eu brinco, eu espero que você decida, sim, né? E aí a gente, qual é a roupa que a gente vai colocar? Aí decisão da camisa, decisão do sapato, decisão da roupa, aí a decisão de comer, o que é que eu vou comer, se eu vou comer aqui, se eu vou comer no trajeto, se eu vou comer na empresa, o que é que eu vou comer, e pequenas decisões, o que é que eu vou ler, e aí a gente está em constante decisões na nossa vida, e a gente nem nota a importância de uma decisão. O pior, você há de convir, o pior é que a gente só sabe da importância de uma decisão quando a gente vê maus resultados. E aí a gente diz assim, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz isso? Decisões, e aí você começa a perceber o nível de decisões que a gente toma no nosso dia a dia. Por exemplo, relacionamento. Será que é a pessoa certa? Vou casar? Se eu vou casar, quando? Vou comprar? Não vou comprar? Vou abrir essa empresa? Vou fechar essa empresa? Vou me associar? Quantas decisões na nossa vida? E outras decisões começam a tomar um espaço mais importante ainda, por exemplo, decisões sobre eternidade. Decisões sobre a eternidade. Gente, onde é que eu quero chegar? Com tantas decisões, com tantas opções que apresentam diante de nós, eu não sei você, eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. Qual a definição de sabedoria da Bíblia? Não é da CC Videira, não é do Costa Neto. Qual é a definição de sabedoria? E a definição de sabedoria na Bíblia a gente vai encontrar essa definição no livro de 1 Reis, no livro de 1 Reis, capítulo 3, quando naquele contexto Salomão vai assumir o reinado. Vocês estão comigo, gente? Salomão vai assumir o reinado, e aí ele chega e Deus diz assim, pede o que você quiser. O que é que Salomão pede? Ele diz assim, Senhor, me dá um coração. Diga comigo, gente, coração. Ele diz assim, Senhor, me dá um coração. E do coração, diga comigo, do coração. Não é da mente, não é algo cognitivo, não é razão, não é intelectualidade. Assim, Senhor, eu quero que do meu coração, do coração, eu possa compreender, entender as coisas. E do coração eu possa discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. Então, Deus dá sabedoria. Então, se Deus dá sabedoria, Deus dá para Salomão a capacidade do coração. Diga comigo, do coração. Então, sabedoria é esse agir de Deus, não pela nossa intelectualidade. Esse agir de Deus, que transcende o humano, o lógico, o palpável, que transcende o reino normal, natural, essa presença de Deus dentro da nossa vida, nos dando a capacidade
do coração entender as coisas e do coração discernir o que é certo e errado. Hoje nós vamos falar dessa sabedoria que eu e você a gente precisa nos nossos relacionamentos. E o primeiro relacionamento que eu preciso de sabedoria é a sabedoria no relacionamento com Deus. O que acontece quando eu me relaciono com Deus? Que tipo de sabedoria eu e você nós vamos desfrutar da nossa vida? Livro de Provérbios, capítulo 2, verso 6. Livro de Provérbios, capítulo 2, verso 6, diz assim: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. De Deus, da sua boca, ou seja, do que Ele fala, da palavra de Deus, procedem conhecimento, discernimento. E aí, Provérbios 3, 7 diz assim: não seja sábio aos seus olhos, próprios olhos, teme o Senhor e evite o mal. Então, essa sabedoria no relacionamento com Deus, essa sabedoria que eu vou começar a desfrutar. Que tipo de sabedoria eu e você a gente vai desfrutar? Essa sabedoria que vai provocar na minha vida temor a Deus. 4 pessoas entenderam. Essa sabedoria que vai provocar na minha vida temor a Deus. Ok, o que é temor a Deus, Costa Neto? Se sabedoria não é uma força intelectual, não é a razão, não é pela força do meu braço, sabedoria de Deus é do coração. É um agir de Deus interno, uma transformação interna do coração, eu passar a compreender a vida, as coisas da vida, e do coração discernir entre bem e mal. Então, quando eu me relaciono com Deus aqui, que tipo de sabedoria acontece na minha vida? A sabedoria que me leva a temer a Deus. Então, temer a Deus, o que é? Um respeito saudável pela definição de Deus do que é bom e mal. Temor a Deus é um respeito saudável pela definição. Quem é que define, gente? Quem é que define, gente? Deus. Definição de Deus, não é do Costa Neto, não é da instituição, não é da religião, é a definição de Deus do que é. O que é, gente? Bom e mal. Ou seja, a sabedoria no relacionamento com Deus consiste nisso: não querer ser sábio aos nossos próprios olhos, mas em temer e evitar o mal. Eu não sei você, mas a cada dia, quando a gente liga a TV, quando a gente se relaciona, quando a gente vai para um negócio, vai e conversa, quando a gente lê, a cada dia eu me deparo com a situação. Que situação? É que cada vez está difícil a gente defender verdade absoluta. Fica complicado, Vitor. A gente dizer sobre verdade absoluta sobre casamento. Não, pastor, é relativo. Casamento é relativo. É complicado você defender uma definição de Deus sobre sexualidade. Depende, Costa, é relativo. Gente, está até relativo verdade. Não, pastor, eu não minto. Mentir eu não minto, não. Pode ser que eu omita. Verdade, né? Pode ser que eu venha a omitir. Ei, gente, sabe o que é que Jesus Cristo diz? Jesus Cristo diz assim: se é sim, seja sim. Não, é não. O que passar disso vem do maligno. Maligno. Dito por Jesus. Agora, gente, por favor, será que a gente consegue, diante de
tantas opções que a gente tem, tanta influência que a gente tem, tantas coisas coisas que são nos oferecidas. Será que a gente tem a capacidade humana de decidir pelo aquilo que é certo e errado? Na perspectiva de Deus. Porque o certo pode ser o certo na cultura brasileira, pode ser errado na cultura japonesa. O correto pode ser correto para o americano, mas pode ser correto para o brasileiro. Será que a gente tem capacidade de decidir pelo menos 35 mil vezes? E aí a gente tem capacidade de enxergar da perspectiva de Deus de forma humana? Por isso que no relacionamento de Deus, no relacionamento com Deus, a gente vai chegar à seguinte conclusão: Senhor meu Deus, eu não quero confiar na minha sabedoria, eu não quero confiar na minha inteligência, eu não quero confiar no meu braço forte. Senhor meu Deus, eu preciso da sabedoria que vem do alto. A pergunta é: qual é a sabedoria que vem do alto? Tiago define. Tiago diz assim, capítulo 3, verso 17: mas a sabedoria que vem do alto é o que, gente? É antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera. Ou seja, pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sincera, não despreza a disciplina. Então, no relacionamento com Deus, eu e você, nós temos a capacidade de filtrar as nossas decisões. E aí a gente vai perceber se eu estou decidindo pela sabedoria humana ou se eu estou decidindo pela sabedoria da sociedade, do mundo. Porque na sabedoria de Deus, ela é pura. A sabedoria de Deus é pacífica, ela traz paz. Agora, na sabedoria humana, ela é o que, gente? A sabedoria humana, ela é para si. A sabedoria humana, ela não traz paz. A sabedoria humana, ela não tem bons frutos. A sabedoria de Deus dá bons resultados. Quando eu decido pela sabedoria de Deus, ela diz o seguinte: ela é cheia de bons frutos, ela é cheia de bons resultados. Eu tenho andado, a pergunta que precisa ser feita aqui, é a sua honestidade que vai causar abertura para o Espírito Santo mudar. É a honestidade de quê? Você está andando na sabedoria de Deus ou na sabedoria humana? Na sabedoria de Deus você vai ter bons resultados. Quais são os resultados que você está tendo na sua vida? Quais são os resultados financeiros? Quais são os resultados profissionais? Quais são os resultados de relacionamento? Quais são os resultados na sua casa? Quais são os resultados físicos? Quais são os resultados espirituais? Como é que você é? Você é uma pessoa sábia, mas viu que tem resultado, é só falácia, é só discurso. Quando você olha para a sua vida, ao longo da sua vida, tem bons resultados se você tem bom resultado, você está decidindo pela sabedoria de Deus. Mas se não tem bons resultados, você está debaixo de uma sabedoria meramente humana. E o pior, pode ser que seja uma sabedoria maligna. A sabedoria humana, ela leva as pessoas a terem vantagens. A sabedoria humana, ela é do esperto. Esse cara é esperto, é muito sábio. Ei, gente, mas a sabedoria de Deus é misericordiosa. A sabedoria de Deus leva as pessoas a buscarem paz. A sabedoria de Deus leva as pessoas a serem mais compreensivas.
A sabedoria de Deus leva mais sensatez. Eu não sei você, gente, com tantas decisões que a gente toma na nossa vida, a gente precisa hoje sair daqui e dizer: Senhor, meu Deus, eu preciso da sabedoria divina, essa sabedoria que provoca paz, que traz, Senhor, meu Deus, misericórdia, que me faz mais sábio, Senhor, que faz mais prudente, Senhor, que me faz mais sensato, Senhor, meu Deus, que gera resultado bom na minha vida. Mas também eu preciso desse relacionamento. No relacionamento com Deus, esse temor, esse discernimento, essa capacidade de eu saber o que é certo e errado, porque por uma sabedoria de Deus que provoca na minha vida temor. Mas também eu preciso de sabedoria nos relacionamentos, gente. A começar pela decisão dos meus companheiros. Eu preciso de sabedoria de Deus. Qual a importância de bons conselheiros, de bons companheiros, de bons amigos? Provérbios diz assim, Provérbios 13, 20, aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. Provérbio 27, 17, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Provérbios, palavra de Deus, boca de Deus, conselhos de Deus. Provérbios 22, 24 a 25. Não se associe com quem vive de mau humor. Quem é gente de mau humor? Ruim de alma, gente complicada, crítica, pessimista. Não ande com quem vive de mau humor, nem ande em companhia de quem facilmente se ira, fica com raiva. O que está por trás dessa pessoa? Gente descontrolada, desgovernada, gente que não respeita limites, gente que não respeita autoridade, gente indisciplinada. Não ande com quem vive de mau humor, não ande quem facilmente se ira, do contrário você acabará o que, gente? Imitando essa conduta e cairá em armadilha mortal. Você quer mais um conselho da palavra de Deus, gente? Vocês querem? Eu posso dar mais um? Provérbios 23, 20 a 21. Não ande com os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, porque os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. O que está por trás dessas pessoas? Prazeres da alma, gente que ama os prazeres da carne, gente que se alimenta de si mesmo. E o que a sabedoria de Deus vai produzir na minha vida e na sua vida, para a gente perceber quem são os meus companheiros, gente? É também ser um bom companheiro para as pessoas, não é? Porque muitas vezes a gente diz assim: eu não vou andar com fulano de tal não é uma boa companhia. Mas você é boa companhia para ele? Sabe por que não está dando certo? Não é porque ele seja uma má pessoa, é que você é uma má pessoa para ele. Gente, olha o que esse cara diz. Jim Ohn diz assim: nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Nós somos a média das 5 pessoas com quem passamos mais tempo. Se você vai postar, pelo amor de Deus, bota o nome dele, não vai botar o meu nome não, porque eu não disse isso. Não, o cara vai saber. Brincadeira à parte. Com quem você anda?
Com quem você abre o coração? Quem você é? Qual a sua influência nas outras pessoas? Qual a influência das outras pessoas? Gente, a gente precisa de sabedoria para começar a ter discernimento de Deus. Porque se a gente for tentar escolher pela inteligência humana, a gente começa a julgar as pessoas. Essa pessoa presta, a pessoa não presta. Aí é julgamento. É julgamento. Eu preciso de sabedoria de Deus para Deus me conduzir pelo coração. Eu andar com pessoas que me levantam e eu levantar pessoas. E aí essa sabedoria de Deus vai produzir nas amizades propósito. E essa sabedoria também vai me ajudar na frequência. Porque a gente precisa de sabedoria para saber se a gente está demais na casa dos outros. Porque Salomão diz assim: não seja frequente na casa do teu irmão, senão ele vai abusar de você. Gente, eu não sei você, mas eu preciso dessa sabedoria. Eu preciso dessa sabedoria de Deus que provoca na minha vida temor. Esse temor que de forma saudável eu respeito na definição de Deus do que é bom e o que é mal. Essa sabedoria de Deus provocando na minha vida sabedoria, a capacidade de eu ser bênção na vida das pessoas e as pessoas serem bênção na minha vida, mas não pela minha capacidade humana, mas do coração, decidir, conhecer, perceber bons conselheiros, me envolver com bons conselheiros, e pedir a graça de Deus para ser bênção para a vida das pessoas, e se alguma coisa, me afastar, Senhor, me afasta, Senhor, meu Deus, me afasta, me dá sabedoria. Nos relacionamentos, a gente escolher as boas companhias, mas também a sabedoria de Deus nos relacionamentos para saber falar com as pessoas, usar bem minha língua, me comunicar bem. E sobre língua, gente, usar a boca ou calar, livro de Provérbios 10:19 diz assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Em outras palavras, quem fala muito erra muito, quem fala pouco erra pouco. Provérbios 13:3, quem guarda a sua boca guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Por que tanta ansiedade? Por que tanto medo? Por que tanto rancor? Por que, gente? Porque quem sabe, se você controlasse a sua língua, controlasse a sua boca, você iria preservar a sua alma. Sabedoria de Deus, quanto melhor eu falo, melhor vou me relacionar. Provérbios 17:28, até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Provérbios 18:21, a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte, os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Outra tradução, quem bem a utiliza gozará do seu fruto. Vida e morte estão no poder da língua. E Colossenses capítulo 4, verso 6, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Sabedoria para a gente se relacionar bem, boas escolhas, boas companhias, e a gente ser também sábio, e a gente cooperar também nas nossas amizades, mas sabedoria de Deus nos relacionamentos, para que me ajudar a falar bem, gente, a conversar bem. E aí a máxima da sabedoria vai me ajudar ao quê? Falar pouco, falar pouco, falar baixo, falar devagar. Falar pouco,
falar baixo, falar devagar. O que está por trás disso, gente? No falar pouco, você já ouviu, a gente vai errar menos. No falar pouco, muitas vezes, é saber se calar. Por trás do falar baixo é respeitar as pessoas. Você concorda comigo, gente, que nós poderíamos evitar confusão só pelo tom da nossa voz? Vocês ouviram bem? Nós poderíamos evitar confusão só pelo tom da nossa voz. A gente pode evitar uma briga só pelo fato de você falar baixo. E o que está por trás do falar pouco, falar baixo e falar devagar? É você pensar antes de falar. Concorda comigo que não existe a palavra desdizer? Você solta aquilo, aí depois diz assim, olha, eu não queria dizer isso. Não existe isso, você já disse. E aquilo ali já feriu. Gente, eu não sei você, mas eu preciso dessa sabedoria produzindo na minha vida temor a Deus. E esse temor de Deus, esse temor a Deus é o respeito saudável pelaquilo que Deus define como certo e errado. Eu preciso do temor de Deus que vai colocar um filtro na minha vida em cada decisão. E essa sabedoria divina, esse filtro vai fazer com que eu decida de forma amável, pura, de forma que gera que eu acerte mais. Eu preciso de sabedoria de Deus nas escolhas com quem eu vou andar, mas eu preciso de sabedoria de Deus nos meus relacionamentos, a forma como eu vou falar. Mas também eu preciso de sabedoria de Deus na forma como eu trato as pessoas. E aí eu quero que você vá comigo. Vocês estão prestando atenção, gente? Até aqui está sendo bom para você? Mateus 7,12, a máxima de Jesus, ser sábio no tratamento, é isso aí. Mateus 7,12 diz assim, assim em tudo. Mateus 7,12, assim em tudo façam aos outros o que, gente? Faça aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Pois ele diz o que? Esta é a lei, é assim que funciona no meu reino. Não é reativo, é proativo. A sabedoria de Deus me leva a ser proativo. Qual é a diferença? Sabe por que eu fui mais educado? Porque ele primeiro foi mais educado, por isso que eu fui mais educado. Sabe por que eu fui grosseiro? Porque primeiramente ele foi grosseiro, por isso que eu fui grosseiro. Sabe por que eu fui rude? Porque primeiro ele foi, então por isso que eu fiz também. Sabe por que eu não dei atenção? Porque primeiro ele não me deu atenção. Ei, a sabedoria de Deus provoca na minha vida não a reação, mas a sabedoria de Deus me leva a fazer primeiro. Eu vou ser educado, porque é com a educação que eu quero que trate a minha vida. Eu vou ser gentil, porque é com gentileza que eu quero que trate comigo. Eu vou organizar isso aqui, porque é assim que eu gostaria de chegar numa sala e encontrar organizada. A sabedoria de Deus me tira de ser reativo, e a sabedoria de Deus me leva a ser proativo. Eu fazer primeiro, porque eu semeio primeiro, eu vou colher. E se eu não colher, não tem problema nenhum, mas eu agi em sabedoria. Eu agi em sabedoria. E finalmente, quando a gente fala sobre sabedoria, a sabedoria de Deus, a sabedoria no relacionamento com Deus, provocando temor, temer a Deus, é levar de forma respeitosa o que a sério, aquilo que Deus define como certo e errado. Não é a sociedade, não é o livro, não é que fala,
Deus define, e eu vou levar a sério. Essa sabedoria de Deus provoca temor, esse temor que me leva a decidir pelo filtro da sabedoria de Deus. Essa sabedoria que me ajuda nos relacionamentos com as pessoas, a forma como eu trato as pessoas, a forma como eu falo com as pessoas, a forma como eu escolho, e eu sou escolhido pelas pessoas. E finalmente, sabedoria no relacionamento consigo. A sabedoria que me ajuda a tratar eu mesmo, que me ajuda comigo. E, gente, essa sabedoria de Deus, que arranca o tolo de dentro da gente. Essa sabedoria de Deus que arranca o insensato dentro da gente. Gente, essa sabedoria de Deus que tira de nós o ingênuo. Você está confundindo. Você está confundindo por falta de sabedoria e está errando muito porque você está agindo na ingenuidade. Ser bom, bondoso, generoso não é ser ingênuo. Vocês não ouviram não, vou repetir novamente. Tem muita gente assim, eu não sei porquê, eu sou tão boa com as pessoas são tão ruins. Você não é boa com as pessoas, você é ingênuo com as pessoas. Que você tivesse sabedoria, tem muitas vezes as pessoas precisam ouvir não da gente. Você não é solução de todo mundo. Deus não te levantou para você resolver problema de todo mundo. Quem sabe você está dizendo que é bom e está pregando problema dos outros que não era seu. Você está carregando gente que não deveria carregar. Deus não te chamou para fazer isso. E aí você está confundindo, dizendo que é bom demais. Você não é bom demais. Ia sair uma palavra aqui, ainda bem que eu não disse. Sabedoria de Deus. Você não é bom demais não. Aquela palavra do Tirulipa. Abestado. Ei, você está sendo ingênuo. Sabe o que a Bíblia diz? Trata o simples. Gente, será que não é isso que Deus está dizendo para ti? Você precisa de sabedoria para arrancar o ingênuo na sua vida. Você vai continuar sendo bom, você vai continuar sendo generoso, você vai continuar sendo misericordioso, você vai continuar agindo com as pessoas, mas na sabedoria de Deus, até dar e ajudar, você precisa de sabedoria. E aí, essa sabedoria de Deus na minha vida, que produz algo maravilhoso chamado disciplina. Disciplina. Sabe qual é o oposto de disciplina? A Bíblia fala, gente, existe o lado da disciplina, de eu ser, receber disciplina, está aberto à disciplina, está aberto a ser repreendido, está aberto a ser confrontado. Existe essa disciplina, esse confronto, eu ser aberto, eu não ser tolo, eu aprender, eu saber que muitas vezes eu preciso ser repreendido, essa disciplina, mas também a disciplina de iniciar e terminar as coisas. Provérbios diz assim: quem recusa a disciplina faz pouco caso de si mesmo, mas quem ouve a repreensão obtém entendimento. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Provérbios 4:6. Não abandone a sabedoria, e ela o protegerá. Ame-a, e ela cuidará de você. Sabedoria de Deus que arranca o tolo, que arranca o ingênuo, que arranca o simples, que arranca da nossa vida. Essa sabedoria de Deus que me leva
O que, gente, me leva a ser uma pessoa disciplinada? E qual é o oposto de ser uma pessoa disciplinada? Estão prestando atenção, gente? Qual é o oposto de uma pessoa disciplinada? O oposto de disciplina é preguiça. E com cuidado eu vou dizer uma coisa. Eu gostaria que preguiça fosse demônio, porque a gente orava em nome de Jesus e ia embora. Mas preguiça não vai embora em nome de Jesus. Preguiça só sai com a sabedoria de Deus, que provoca na nossa vida disciplina. E aí, se você quiser sabedoria divina e livrar da sabedoria humana, você não pode dar desculpas. Não chame algo excelente quando Deus está dizendo que é medíocre. Ou seja, dando desculpas, tipo, pastor, não tive tempo de ler aquele livro. Não, você não teve tempo não, você foi preguiçoso. Eu não tive tempo de ir terminar aquele curso. Não teve tempo não, você teve preguiça. Pastor, eu sou tão ocupado que eu não tenho tempo para cuidar da parte física, assim, de andar, de correr, de malhar. Eu não tenho, não, você tem a preguiça. Gente, eu não sei você, mas a gente precisa dessa sabedoria. Deus, meu Deus, essa sabedoria para produzir na nossa vida disciplina. Disciplina para ler a palavra de Deus. Ser disciplinado para buscar a Deus. Ser disciplinado para estar na casa de Deus. Ser disciplinado para participar de um GC. Ser disciplinado para terminar um curso da palavra de Deus. Ser disciplinado para ser um profissional melhor. Ser disciplinado para ser um pai melhor. Ser disciplinado para ser uma pessoa melhor. Ser disciplinado para melhorar de vida. Ser disciplinado, decidir. E até essa disciplina vem pela sabedoria de Deus. Eu quero terminar colocando mais duas coisas. Dá tempo ainda, gente? Posso colocar mais duas coisas? Há duas definições na Bíblia sobre sabedoria. Há duas escolas que falam sobre sabedoria. A primeira escola fala, não é? Quando olha a palavra sabedoria, quando olha o assunto sabedoria, a primeira escola defende que sabedoria é um valor, é um princípio, é um conceito, é uma cultura do reino de Deus. É errado? Não, não é errado. Mas há uma outra escola que defende que além de princípio de valor, sabedoria é uma pessoa. E eles defendem por quê? Porque no capítulo 8 do livro de Provérbios, precisa a mídia colocar não, no verso 22 diz assim, é como se a sabedoria estivesse falando como pessoa. O Senhor me possuía no início da sua obra, antes de suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismo eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros eu nasci, ainda ele não tinha feito a terra, nem as ampliou, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, eu estava ali. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, eu estava com ele. Eu era o seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias. Aí o 32, a sabedoria como pessoa. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. O 34, feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as minhas, as ombreiras, a minha entrada. O 35, porque o que me acha a vida e alcança o favor do Senhor. Quero terminar dizendo o seguinte:
Quando o apóstolo Paulo fala a respeito de Jesus, ele diz assim no capítulo 2 do livro de Colossenses: Jesus Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão presentes. E gente, sabedoria é Jesus Cristo. Não é bem verdade que quando a gente começa e quando a gente é cheio de Jesus, né, a pessoa irada vai embora? Não é bem verdade que quando Jesus entra na nossa vida, o ansioso vai embora? Não é bem verdade quando Jesus entra na nossa vida, o imoral vai embora? Não é bem verdade quando Jesus entra na nossa vida, o desperdício vai embora? Não é bem verdade quando Jesus entra na nossa vida, a gente não acerta mais, gente? E quem concorda comigo? Quando a gente começa a ser cheio de Jesus, a gente passa a ser uma pessoa mais sábia, a gente passa a ser uma pessoa mais sensata, a gente passa a andar na sabedoria de Deus. Em Jesus tudo muda, tudo muda. Ah, meu irmão, sabe o que a gente precisa? A gente precisa de sabedoria de Deus, e essa sabedoria de Deus está em Jesus Cristo, está em Jesus. Ele é a verdadeira sabedoria, Ele é a sabedoria que eu preciso. Em Jesus eu vou ter o temor do Senhor, em Jesus eu vou escolher certo, em Jesus eu vou decidir certo, em Jesus Ele é o caminho de Deus, Ele é a vida de Deus, Ele é a verdade sobre Deus, Ele é a própria vida de Deus. Eu e você, nós precisamos é de Jesus Cristo. Se você precisa de sabedoria, ei meu irmão, fecha seus olhos agora, começa a clamar,